Olá e sejam bem-vindos. Em comemoração ao Dia Mundial do AVC, hoje vamos discutir uma conexão vital para a nossa saúde, a relação entre o sono e o risco de AVC e outros fatores de risco e prevenção. Para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje a doutora Daniela Dantas, neurologista, uma grande médica já aqui na nossa cidade, e estamos aqui para a gente discutir sobre o tema. Bem-vinda, Daniela. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico bastante feliz em a gente poder falar sobre esse tema tão importante, né? AVC hoje é uma condição médica, uma condição de saúde que atinge muitas pessoas no mundo todo, e a gente sabe que é importante a gente identificar a causa aguda, o momento que está acontecendo, mas também a gente saber o que devemos fazer para prevenir, né? Sendo que a maioria dos fatores de risco convencionais, eles são passíveis de prevenção. Então, parabéns a todos pela iniciativa de trazer esse assunto tão importante e dar esse destaque para esse assunto que pode mudar a vida de tantas pessoas. Sim. Eu costumo falar sempre que, além da gente saber identificar, o mais importante hoje, nós estamos vivendo uma fase da medicina que é uma fase de uma medicina mais preventiva. No fundo, nós temos que tentar prevenir esse AVC, né? E lembrando aqui que AVC é o famoso derrame, né? Que existem algumas formas, né, diferentes, mas a prevenção eu acho que é o grande X hoje em dia, né? E saber identificar precocemente também talvez seja um fator importante, porque isso ali muda o prognóstico. Muda bastante a evolução do processo, né? Exatamente. O que você tem a dizer, Dani, sobre isso? Então, vamos começar falando sobre AVC de modo geral. Em resumo, a gente tem duas formas principais, que são mais incidentes na população, que acontecem mais na população. Nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando um vaso entope. Esse entupimento desse vaso, ele, dependendo do local onde ele acontece no nosso cérebro, a gente vai ter determinado sintoma. Então, se foi um entupimento relacionado a um vaso que irriga a parte da fala, a gente vai ter alteração da fala, né? E então, AVC isquêmico é o mais comum, um entupimento desse vaso. E esse entupimento, muitas vezes, ele pode ocorrer por liberação de um coágulo, né? Exatamente. E às vezes pode ser por alguma plaquinha que vai se formando ao longo do tempo, é isso? Exatamente. Pode ser, então, no Brasil, mais comum cardioembólico. Então, o que isso significa, né? A causa mais comum do AVC isquêmico ser cardioembólico? Geralmente é relacionado a condições cardíacas, por arritmias, por exemplo, fibrilação atrial. Se forma um coágulo lá dentro do coração, esse coágulo ele acaba migrando e atingindo a parte vascular do cérebro, então causando um AVC. Também o que a gente chama de AVC de pequenos vasos, que são vasos muito delicados do cérebro, vasos terminais, né, que são muito acometidos por pressão alta, por diabetes, tabagismo. Aí a gente também tem outra forma de entupimento, que é justamente o que você comentou, né, sobre uma plaquinha de gordura que a gente pode ter tanto dentro dos vasos do crânio ou na região do pescoço, que é bastante comum, né, ou na aorta, enfim, vasos importantes. E aí uma pequena plaquinha dessa, ela pode também se fragmentar e por um processo embólico causar AVC. No outro grupo menos prevalente, nós temos o AVC hemorrágico, né? Então, o AVC hemorrágico é quando rompe, digamos assim, quando rompe um vaso, né? Então, aí a gente tem como principais fatores de risco nesse grupo, que são menos casos, uma incidência menor, mas também muito importante, de uma relevância importante, que é a hipertensão e as malformações vasculares, como por exemplo, aneurisma. Sim. Teoricamente, quando se aumenta a pressão, esse vasinho às vezes ele não suporta e ele estoura, né? Exatamente. E aí, mais ou menos, Isso, grosso modo, é isso. E aí faz o famoso derrame, né? Isso aí. Que as pessoas falam, né? Então, para a gente fixar duas formas mais comuns de AVC, existem outras, né? Mas
as duas formas mais comuns. Isquêmico, quando entope um vaso, e hemorrágico, quando sangra um vaso. A gente poderia dizer que, por exemplo, o isquêmico é como se fosse um infarto. Exatamente. Né? Um infarto do coração, não é isso? Exatamente isso. E o hemorrágico é como quando o vasinho rompe. Isso, um sangramento mais intenso. O que eu posso fazer hoje que vai me prevenir de ter um AVC futuro? Certo. Hoje, o AVC possui vários fatores de risco que eles são modificáveis. Então, eu gostaria de trazer destaque para diabetes, né? Diabetes tipo 2, totalmente relacionado ao estilo de vida. Então, ter um bom controle glicêmico diminui muito o risco de ter um AVC. Também, indo para a sua área, a apneia do sono. Aí depois você pode falar, né, um pouco melhor sobre isso, mas é um fator de risco que por muito tempo a medicina tradicional desconhecia, não ia tanto atrás, né? E é uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Então, a apneia do sono, hipertensão, tabagismo, álcool, arritmias. Então, você está sempre com as suas consultas periódicas com o cardiologista, indo periodicamente no neurologista, a gente saber como está a saúde cardiovascular de modo geral, colesterol, a gente cada vez mais está tendo uma vertente de ser mais agressivo, né, com os valores de colesterol, principalmente do colesterol ruim, que é o LDL. Então, todos esses fatores que eu citei, eles são modificáveis e a gente sabe que para essa prevenção, atividade física, né? Então, se a gente possui uma boa rotina alimentar e de atividade física, a gente consegue ter um bom controle para evitar esses fatores de risco. Uma outra coisa que chama atenção em relação ao AVC é que antigamente a gente via mais AVC em pessoas com mais de 65 anos de idade. Pessoas menores de 65 anos de idade, a gente via AVC de causas mais raras, né? Alguma vasculite, alguma doença hematológica ou reumatológica. E hoje, devido ao estilo de vida, a gente está vendo cada vez mais pacientes mais jovens tendo AVC por fatores de risco convencionais. E depende do estilo de vida. E o estilo de vida negativo que você fala, né? Pessoas que são sedentárias, estão comendo cada vez pior, né? Dormindo cada vez pior. Dormindo cada vez pior, dormindo cada vez menos. A questão da obesidade, né? Um fator de risco extremamente importante. Então, e se a gente parar para analisar, tudo a gente consegue colocar em num compartimento, né? Síndrome metabólica, então obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, alteração do colesterol. Então, é isso que a gente está vendo. Pacientes cada vez mais jovens tendo AVC por fatores de risco tradicionais devido ao estilo de vida, inatividade física, pouca atividade física, obesidade, uma alimentação mais baseada em fast food, processados, né? Ultraprocessados. Então, hoje, sono ruim, tanto poucas horas de sono quanto transtornos do sono, como a apneia obstrutiva do sono, gostaria de dar um destaque como um fator de risco que é muito importante. Então, hoje eu acho que a principal mensagem para a gente deixar para o Dia Mundial do AVC é que AVC atualmente não é mais coisa de idoso. AVC é uma preocupação para todas as idades e que boa parte dos fatores de risco eles são passíveis de prevenção. Então, a gente ter a orientação sobre isso é uma coisa que muda desfecho, né? Muda evolução. E outra questão também, Dr. Paulo, a partir do momento é importante de você reconhecer quais são os sintomas do AVC. Então, se fosse para a gente falar uma palavra, essa palavra seria súbito. São alterações súbitas. Via de regra, o AVC ele não avisa, ele simplesmente acontece. Então, são sintomas focais que acontecem de modo muito rápido. Porque, como a gente falou, a gente está falando de um vaso que ocorre uma obstrução ou uma obstrução aguda ou uma ruptura. Então, é um sintoma súbito. O que seria? Seriam alterações de fala, alterações de linguagem, que é alteração de compreensão, alteração de força, alteração de sensibilidade.
uma alteração visual súbita, uma alteração tontura súbita. Então, a gente tem que ter em mente que são sintomas súbitos, né? Sintomas que acontecem muito rápido. E às vezes esses sintomas, nosso organismo, em alguns casos, pode ter mecanismos compensatórios. Você tem o sintoma e aí rapidamente ocorre uma recuperação, mas sempre que você tiver, mesmo que ocorra essa recuperação, isso é um aviso que nos próximos dias realmente pode se instalar uma oclusão total do vaso, enfim. Então, sempre que tiver esses sintomas, ou a combinação, principalmente a combinação deles, procurar emergência. Porque, como o Dr. Paulo falou, no AVC isquêmico a gente tem que pensar como um infarto, né? Enquanto antes você utilizar medicações ou terapias mecânicas para desobstruir esse vaso, mais áreas do cérebro a gente consegue salvar. Então, e hoje tem bastante recurso, né? Hoje a gente tem bastante recurso. Se a gente agir rápido, consegue reverter rápido. A gente tem medicações, a gente tem que são feitas em ambiente hospitalar, né, na fase de emergência. A gente tem procedimentos como trombectomia, e às vezes a gente faz uma combinação, né? O que é trombectomia? Trombectomia, a gente está falando mais de medicina intervencionista, né? Então, com um dispositivo, vai fazer um acesso por um vaso mais distal, por exemplo, por um vaso, como se fosse fazer um cateterismo cardíaco, mas a gente pensa como se fosse um cateterismo das artérias do cérebro, digamos assim. E aí, com dispositivos apropriados, você vai lá e tenta remover aquele trombo. E limpa, né? E limpa. É como se fosse fazer uma cirurgia para limpar aquilo ali, Isso. Né? E aí existem o melhor tempo, né? Os estudos eles são feitos com um tempo oportuno para isso. Então tem uma máxima na neurologia que a gente sempre fala que tempo é cérebro. Então quanto antes você for, antes a gente consegue resolver o problema e assim ter um melhor desfecho na qualidade menos do lesões. paciente. Menos lesões, menos incapacidade. Vale lembrar que AVC é uma das principais causas de incapacidade, né? Então, ou seja, você tem essa doença aguda e depois as sequelas elas se mantêm, e é uma das principais causas de incapacidade que afasta as pessoas do mercado de trabalho, não só do mercado de trabalho, mas também de realizar atividades que antes fazia com melhor mobilidade. Eu tenho falado bastante atualmente que se a gente se cuidar, a perspectiva nossa é que a gente vai viver muito mais, e às vezes viver 120 anos. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não quero chegar a 120, né? Porque ela conhece às vezes uma pessoa que teve um AVC, que ficou paralisada de um lado, ou teve alguma limitação grande, e aquilo choca. Exatamente. Mas é o que eu digo sempre, isso aí, na grande parte das vezes, é construído ao longo de uma vida, né? Essa prevenção. Né? Eu digo sempre, é como se fosse cuidar de um carro. Se a gente pensar de um carro 1978, um Chevette, não necessariamente ele tem que estar ruim. Exatamente. Ele pode estar bem cuidado, e às vezes muito mais bem cuidado que um carro novo. Né? Então, nosso corpo é mais ou menos isso. Né? Se a gente se cuidar ali preventivamente, o risco desse AVC diminui e muito, né? Eu gosto de falar para os pacientes que a gente tem que construir saúde para evitar doença. Exato, e essa construção, ela começa lá com 20 anos de idade. Ou quando você Exatamente. nasce, na verdade. Quando você nasce, né? A gente tem vários estudos demonstrando que a alimentação nos primeiros anos de vida é fundamental, né? Que não deve ser desprezada em relação a doenças futuras, né? Então, se você já está lidando ali com obesidade infantil, aumenta a sua chance de ter doenças crônicas e, por consequência, aumenta a chance de ter AVC. É o que eu falo sempre, até isso também, né? A criança, ela adquirir um hábito, a criança ou um adulto jovem, ela adquire um hábito e depois desfazer desse hábito... É muito difícil. É difícil. Então, a pessoa que comeu mal a vida inteira, quanto antes ela cortar isso, melhor, porque depois é mais difícil de sair daquilo. É mais difícil e
outra questão que eu acabo colocando bastante para pacientes, principalmente pacientes adolescentes, né? Hoje a gente vive uma era do celular móvel, né? De tablet. Não que isso deva ser visto como negativo um todo, né? Enfim, mas foram condições tecnológicas que estão propiciando as nossas crianças e adolescentes a se afastarem da atividade física, do brincar ao ar livre, de ter aquele incentivo maior para uma atividade física. Então, de expor a sol. Expor a sol também. Então, a nossa saúde ela é construída, na verdade, desde antes da gente nascer, né? Ainda intraútero, a gente já sabe que as condições nutricionais, a ausência de anemia, enfim, depois os 2 primeiros anos de vida é fundamental também para a prevenção de doenças no futuro. E é isso. O idoso que eu pretendo ser, a construção dele fica mais fácil se a gente iniciar na lá juventude, atrás, né? Lá atrás, do que... Acho que é o caminho. É o caminho, né? E às vezes eu tenho pacientes também, eles falam assim, eu fiz tudo errado até agora. Adianta mudar? Adianta, Sim. sempre adianta, né? Então, se você tá ali nos 60 mas eu já tive um AVC, eu já tomo remédio para prevenir AVC, então eu vou continuar fumando, vou continuar... Pior ainda o quadro, né? Então assim, a gente sabe, uma outra questão é que saindo de uma fase aguda, saindo bem de uma fase aguda do AVC, então a gente pensar no melhor cenário, conseguimos, num tempo hábil, fazer uma reversão dos sintomas. A gente conseguiu descobrir a causa daquele AVC e iniciamos um tratamento agora a longo prazo de prevenção secundária, que a gente chama, né? Tivemos um evento, então vamos usar uma medicação para fazer uma prevenção secundária. Só a medicação não basta, né? Então só a medicação é pouco. A gente não vai conseguir equilibrar da forma que deveria ser apenas com a medicação, fazendo a profilaxia, a prevenção secundária. A gente precisa também voltar para o ponto-chave, que é a mudança de estilo de vida. Melhores serão os nossos resultados no futuro. Analogia que eu gosto muito de analogia. Vai na mesma questão de um carro. E pensar assim, nós somos um motor. Exatamente. Né? Se o seu carro arrebentou com a correia dentada, você tem que cuidar dele mais ainda para frente, né? Porque senão vai arrebentar de novo. Vai. Né? E aí isso vai trazer outros problemas, Exato. Vai estragar outras coisas. Vai estragando outras coisas, e uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Né? E isso que muitas vezes gera uma qualidade de vida ruim lá na frente. Eu digo sempre assim, nós não morremos por velhice, nós morremos por uma causa. Lógico, o idoso ele tem um risco maior de ter tal patologia, mas que são muitas vezes preveníveis. Né? Então você pode arrastar, não é a idade que mata. Não. Porque se fosse assim, uma pessoa de 100 anos, teoricamente, por que um vive 100 e o outro vive 80? Né? Teve algum fator que matou o de 80 e o outro conseguiu viver até 100. O que são esses fatores? E o AVC, eu acho que vai muito nesse aspecto, a gente prevenir. Uma pergunta que eu faço e que eu vou até marcar contigo. Justifica uma pessoa já começaram a fazer um check-up neurológico? Porque assim, é muito falado do check-up cardiológico. No meu ponto de vista hoje, eu acho que é imprescindível fazer um check-up neurológico. Então, por exemplo, eu estou com 50 anos, eu fiz 50 anos esse ano, e eu faço um check-up cardiológico tem algum tempo já. Eu me previno bastante em termos de alimentação, de atividade física. Agora, esse ano eu comecei a racionalizar isso. Não sinto nada, mas eu acho que é a hora de eu começar a fazer uma avaliação neurológica para a gente ter pontos a se prevenir ali, de rastreio. Né? Então, por exemplo, esse ano a gente fez um rastreio, uma angiotomografia coronária e eu já achei uma plaquinha. O meu LDL, ele é 92, mas é aquilo que você falou, a gente tem que ser mais agressivo. Um LDL de 92 com a placa de coronária não é assintomática, sem repercussão hemodinâmica nenhuma, porém, eu não quero que ele me infarte lá na frente. Sim. E aí o cardiologista já falou o seguinte, vamos baixar esse LDL para menos que 70.
Eu acho que na neurologia vai na mesma forma, né? Porque assim, o mecanismo teoricamente é quase parecido, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que essa ideia de uma revisão periódica com o neurologista deveria ser para todo mundo e não deveria ser só após os 60 anos. Né? E as pessoas têm mania de procurar quando elas sentem. Né? Isso é uma coisa muito comum do brasileiro ainda, né? Eu busco quando eu sinto. E tem um mito de uma neurologia antiga que é neurológico, não tem o que fazer. Isso é uma coisa muito antiga. Sim. Hoje as coisas na neurologia acontecem porque acontecem. Não, hoje a gente sabe as causas e a gente consegue ser certeiro e com certeza reduzir muito o risco de doença cerebrovascular, de AVC, né? E fazer uma análise tanto da história pessoal e da história familiar e a gente buscar condições que são potencialmente evitáveis. Então, por exemplo, a gente sabe que aneurisma, o que é aneurisma? Aneurisma é uma dilatação de um vaso, esse vaso é mais frágil, tem uma maior facilidade para romper. A gente sabe que a história familiar, nesse caso, principalmente se precoce, né, é importante. Então, isso também a gente consegue fazer bons exames que não são invasivos, agressivos para o paciente e verificar se o paciente é portador, por exemplo, né, de um aneurisma, e conforme for, e se isso é passível de uma intervenção, enfim, que vai prevenir o negócio vai romper, prevenir né? uma coisa que pode ser catastrófica lá na frente, até levar a óbito, né? Então, assim, uma outra coisa na neurologia, antigamente tinha uma ideia que ficar esquecido é coisa da idade. Isso não é verdade. É nesse ponto que eu bato muito, né? Isso Não, é a idade que está fazendo ficar esquecido. Não, é algum fator. A gente vê muito isso na minha área com a apneia do sono. Né? Então, assim, a pessoa tem a apneia do sono, ela dorme mal, ela vai ficar com a memória ruim por conta de um sono fragmentado, ela não aprofunda o sono, e no sono que se consolida a memória, aí ela fala assim, não, mas eu pego muito isso. A memória está ruim, mas também, né, doutor? Estou com 60, com 70. Não existe isso. Não. Eu quero chegar com 100 com memória boa. Exatamente. Meu pai tem 87 e tem a memória mega boa. Por que eu não posso chegar igual ele? Por que todo mundo não pode chegar igual? E ainda falando, né, de apneia do sono e saúde neurológica, a gente sabe que a apneia do sono aumenta também risco cardiovascular, risco de arritmias, aumenta também a pressão arterial, aumenta a hipertensão. E aí lembra que eu comentei que existe um tipo de AVC, que são de pequenos vasos, que são vasos muito sensíveis à variação de glicose, à variação da pressão arterial. Então, esses vasos, eles podem ir se machucando ao longo do tempo, ali em consequência da apneia do sono. E aí, quando a gente faz uma ressonância, faz um vídeo do cérebro, a gente acaba vendo que eles foram acontecendo de pouquinho em pouquinho, ao longo dos anos, só que se passaram tantos anos, 10, 20, 30 anos, e aí a gente acaba tendo uma lesão cerebral extensa. Grande, né? Grande. Que às vezes já é irreversível, né? Que aí isso prejudica a velocidade de processamento, né, das informações, enfim, dos estímulos, e aí acaba levando a esquecimentos. Então, hoje na neurologia a gente tem muita coisa para fazer para prevenção. Uma das doenças mais populares da neurologia é a doença de Alzheimer, né? Então, até pouco tempo a gente pensava, tem porque tem, é assim. É idade, pronto, né? Ficou esquecido. E não, a gente tem vários fatores de risco que são passíveis de prevenção, né? Hoje já tem até estudos, né, de pessoas que têm genética desfavorável, mas que você consegue reverter essa genética desfavorável. A gente, muitas vezes, eu explico isso para os pacientes, eles vêm e falam assim, meu pai teve demência de Alzheimer, teve doença de Alzheimer, teve demência, a minha mãe teve demência, não sei se era Alzheimer ou outro tipo de demência, um tio também teve, meu irmão mais velho, e então eu estou muito preocupado porque eu tenho uma carga genética, enfim. A gente também tem que desfazer esse mito, porque a gente sabe que essas doenças neurodegenerativas, um percentual muito pequeno é relacionado à parte genética, no caso, falando de doença de Alzheimer. O que essas pessoas têm em comum muitas vezes são os hábitos de vida.
né? Que se perpetuam, né? Dentro Que de uma se família, né? perpetuam, né? Que faz parte daquela comunidade, enfim. Então, a gente não menospreza, né, A genética. a genética, mas eu sempre falo para os pacientes que ela é mais importante quando isso acontece, né, em pelo menos 2 familiares próximos e com a idade inferior a 65 anos. Então, não adianta, construir saúde dá trabalho e depende da gente, né? Dá trabalho para dar retorno lá na frente, retorno, né? Então, qual é o seu difícil, qual que é fácil para você, né? Que a gente vê tantas vezes, né? Então, com certeza, sim, na neurologia hoje a gente é a consulta que mais tem impacto na qualidade de vida, é essa consulta de prevenção, né? Então, eu sou totalmente adepta. Acho que em volta dos 45 anos. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. A partir de quando uma pessoa saudável, né? Sem sintoma nenhum. A gente, falando em sociedades, em definições, a gente não tem isso tão bem estabelecido. Mas eu falo assim, opinião de especialista. Exato. Na minha opinião, ali em torno de... Você não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença prévia, né? Então, lembrando que sobrepeso deve ser encarado como, né, uma condição mais para a linha da doença mesmo, né? Uhum. Então, assim, faço atividade física, ausência de tabagismo, ausência de etilismo, o peso tá ok, não tem nenhuma doença, acho que ali pelos 45 anos. Não, eu tenho... Isso se a pessoa não tem fator de risco. Não tem fator de risco. Não, eu tenho fator de risco, eu tenho uma doença renal, eu tenho, né, outros fatores de risco. Aí eu acho que antes, eu acho que quando você está diante de doenças crônicas, por exemplo, um paciente que tem diabetes tipo 1, por exemplo, um paciente que tem diabetes tipo 1, esse paciente, a gente sabe que ele tem os vasos mais suscetíveis para ter um AVC, por exemplo, né? Então, esse é um paciente que eu recomendaria que fizesse uma consulta preventiva antes, do mesmo jeito que ele tem que consultar com oftalmologista, com nefrologista. Eu vejo assim, eu acho que o futuro, e lógico que a gente falando assim do ponto de vista não acadêmico, é a gente cada vez buscar isso mais cedo, né? Porque eu sou de uma geração que assim, criança não se fazia exame. Você não vai fazer exame de sangue de criança porque teoricamente criança é saudável. Ela não tem glicose alta, o colesterol é bom. Não. Hoje você vê o contrário. Exatamente. Você faz ali, porque se já estiver ruim ali, meu amigo, você já começa a mudar o curso dali. No meu ponto de vista, eu vejo que vai ser cada vez mais precoce a gente buscar um check-up neurológico. Sim. Né? De se buscar isso para prevenir. Uhum. Porque ali você vai ajustando coisas ali que você vai norteando a pessoa a tomar hábitos de vida saudáveis. Né? E tem uma coisa que é importante também, no caso falando de demência, a escolaridade é um fator protetor, a alta escolaridade, né? Então, às vezes, pacientes jovens, o que eu posso fazer, né? Além de ter esses bons hábitos de vida, né? Eu sempre falo, olha, aprender um instrumento musical na vida adulta é uma coisa que exige muitas conexões cerebrais, então é uma coisa que é bacana. Aprender com fluência uma nova língua, então existem muitas coisas que a gente pode fazer para prevenir, né? Eu atendi uma senhora essa semana, ela é japonesa e tem 90 anos, e assim, mega saudável, a cabeça assim, muito boa. Pra você ter noção, ela ficou sozinha na consulta o tempo inteiro, conversando tranquilo. E ela estava me falando, né? E assim, os japoneses normalmente são muito disciplinados, né? E uma dica que ela estava falando, eu perguntei o que a senhora faz para manter a cabeça tão boa, né? E ela me falando assim, que ela anota, primeiro ela tem um hábito muito de ler e de escrever. E aí ela falando que ela sempre anota o que ela fez no dia, mas o que ela fez no dia anterior. Então o dia anterior ela escreve hoje. O que ela vai fazendo hoje, ela falou assim, eu gosto muito de contemplar as coisas, e aí amanhã eu escrevo o que eu fiz hoje. Então é uma forma indireta que ela achou de manter essa memória ativa, essa memória recente, né? E eu tenho pacientes também jovens,
que vão com queixa de esquecimento, trabalho, enfim, geralmente são pacientes com multitarefas, né? Eles fazem muitas coisas, trabalham em diferentes ramos, tudo junto, né? Então, uma das coisas que eu falo eles dizem, eu estou esquecendo compromissos, enfim, coisas que não são tão importantes, são relevantes, estou esquecendo, isso está me prejudicando, o que eu posso fazer? E aí eu sempre oriento que a gente tentar, né? Primeiro, mudar a rotina dentro do possível, que a gente consegue, mas uma outra orientação é a gente tentar ativar uma outra via da memória, por exemplo, essa da anotação, né? Então, eu tenho os meus compromissos, então eu fiz isso, tipo como se fosse um checklist, assim, né, das coisas, porque aí, além de você estar utilizando para fixar a audição, a visão, você ainda fortalece mais. E aí eu falo para o paciente, você é de qual era? Da era que digita ou da era que escreve? Se você for da era que escreve com caneta e papel, é melhor. Isso vai fazer com que você consiga consolidar mais e não esquecer. Então, diminuir, né, a chance desses pequenos esquecimentos assim, da vida rotineira que não necessariamente ainda implicam em uma doença estabelecida, e sim são mais reflexos de uma sociedade que cheia de informação e que cada vez busca mais informação e às vezes não consegue aproveitar isso de uma forma tão saudável Processar, assim. né? Processar essas informações. Processar essas informações. Ô Dani, o que você daria de recomendação para uma pessoa jovem para ela prevenir AVC futuro? Uma pessoa que é jovem, sem sintomas, zero de sintomas. Zero sintomas. Eu orientaria uma dieta balanceada, e a gente não está falando aqui de extremismo, né? A gente pode ter exceções, mas orientaria não tabagismo de forma alguma. Uma outra questão para os jovens que está muito complicado para a gente, para você no torrinho também deve haver bastante doença de respiratória. Então é a questão de cigarro eletrônico, enfim. Então, nenhum tipo de tabagismo. Álcool, também a gente vai para uma linha um pouco mais extremista, né? Eu vejo hoje assim, você falou de alimentação, você falou do cigarro, você falou do álcool. A gente tem que parar de romantizar algumas coisas, né? Exatamente. Parar de romantizar assim, porque a obesidade, mas eu quero ser assim, a pessoa assim, cara, você quer ser assim, mas você está se ferrando. Você quer fumar um cigarro eletrônico, você está se ferrando, entenda isso, está tudo certo. E em relação ao tabagismo, a gente tem que, uma coisa que é importante, o tabagismo passivo também é um fator de risco para você, então não é só você, é quem está ali contigo, né? Então, outra questão, controle de peso é essencial. A obesidade, ela aumenta muito a chance de AVC. E quem está vinculado com a alimentação. Exatamente. Né? E quem está vinculado com o sono. Né? Totalmente. É o que eu falo, é a base, né? Essa base precisa ser muito trabalhada, né? Isso. E a gente também, como profissional da área da saúde, a gente está muito... também ligado no que foge na consulta, que você escuta mesmo o paciente, baseado naquele paciente, né? Então, não só para prevenir AVC, um paciente que tem apneia do sono, ele tem o pescoço largo, ele é obeso, enfim, a gente conversar, entender como que é a noite de sono daquele paciente, não só a gente pelo visual, porque a gente sabe, né, que tem bastante magrinho também, roncador com apneia. Então, eu acho que cada vez mais uma medicina mais individualizada. E customizada, né? Personalizada, né? Personalizada para aquele paciente, para o que a necessidade que ele está buscando e está vendo naquele momento. E nós, como médicos, uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente tem que falar o que é verdade. A gente não pode romantizar, como você falou, ou amenizar. Uma libação alcoólica ali no final do ano vai fazer mal. Pode fazer mal, sim. Sim. Tá, pode fazer mal, você pode ter uma fibrilação atrial,
né, por uma libação alcoólica. Se você já tem uma apneia de sono, às vezes leve, enfim, já tem uma apneia do sono. Descompensa, né? Já tem uma apneia de sono, aquela libação alcoólica descompensa tudo, vai fazer um pico, vai piorar a apneia, vai fazer um pico hipertensivo. Então assim, a gente tem que mandar a real das informações do jeito que elas são, não o que o paciente está procurando ouvir. Então, às vezes eu tenho pacientes que falam assim, doutor, mas lá em tal data eu vou beber e vou beber muito. Isso não vai fazer mal, né? Olha, pode fazer mal, né? Tem um risco, né? Então, e uma coisa muito importante que eu acho que está extremamente relacionado à obesidade, ao etilismo, ao tabagismo, é saúde mental. Então, a gente tem que estar com a saúde mental em dia. E aí, isso a gente entra, isso é só psicoterapia, Não é. Isso é autocuidado que é a saúde emocional, né? Saúde emocional, é um autocuidado que vem, claro, psicoterapia faz parte do tratamento, né? Vai junto, enfim, mas é aquele autocuidado que você busca desde sempre, né? Então, é aquele autocontrole que vem também, que é construído desde a infância, são os bons exemplos, né? São, diante de uma dificuldade, a gente encarar e resolver o problema ali naquele momento, né? E não ficar perpetuando. Então, por exemplo, um exemplo para isso ficar mais palpável. É aquela criança que ela é extremamente ansiosa e aí ela come doce, né? Então, ela come doce, daí ela foi crescendo, ela foi ficando obesa. Aí, ali na adolescência, além do doce, ela entrou em contato com o álcool, né? Então numa situação de um estresse uma carga de estresse alta, essa criança que comia doce, que agora é doce em excesso, né? Não é que não é problema comer doce, pode comer um docinho. E aí o doce em excesso é um vazio, tem alguma coisa por trás desse comer o doce dessa forma, né? Depois, para relaxar do trabalho, eu preciso desligar, vai lá e aí é aquela carga etílica grande. Então, a saúde emocional, ela vem junto com a prevenção dos fatores de risco para AVC, e isso é muito importante. E hoje a gente tem estudos, muito tempo foi achismo, opinião de especialista, enfim, mas hoje a gente tem estudos da importância de doenças psiquiátricas, falando de depressão, transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade generalizada em relação à nossa memória e o risco de demência. Então, cuidar da saúde emocional, né, é extremamente importante, não só para você prevenir AVC, como também para você prevenir formas de demência. Tá, o que você me diria sobre o risco de AVC e sono? O que a gente pode atuar no sono para... Eu acho que é uma das coisas que eu tento resgatar muito nos pacientes, porque como a gente conversou, isso ficou muito esquecido, muito desconhecido, né? Uma medicina nem tão longe assim. Então, é extremamente importante, tanto por fatores de risco direto quanto indiretos. Então, tratar a insônia, ter insônia não deve ser visto como normal, como nos dias de hoje, com tudo que a gente faz, todas as informações, preocupações, é normal ter insônia. Não é normal você ter insônia. Você concorda, Paulo? Sim. Normal é você dormir bem, né? Normal é você dormir bem. Sim. Dormir bem. O que é dormir bem? Eu durmo muitas horas. Não, é você dormir... claro que tem uma padronização, né? Uma média de horas de sono, mas você acordar descansado e conseguir tocar o teu dia sem maiores dificuldades, sem estimulantes. Isso que eu só te falo, os estimulantes, sem estimulantes. Então, é extremamente importante a gente ter a questão do sono, de novo, para os carros-chefes da neurologia. Então, para AVC, para dor de cabeça, cefaleia, para demência. E o meu grande destaque, né, de hoje, né, das doenças do sono, enfim, seria a apneia do sono e insônia. Então, a gente tem que tratar agressivamente, né? E tem que buscar. Você tem que buscar a apneia do sono. E aí você tem que perguntar para o paciente, como que você dorme, para o acompanhante, né?
É porque ele muitas vezes ele vê aquilo ali como normal, né? Como normal. E é o que eu digo bastante, é comum, mas não é normal. Não é normal, exatamente. Então eu acho que a pesquisa ativa do sono, como é o sono do paciente na minha consulta, ela é tão importante quanto os remédios que você usa previamente, né? Sim. Eu preciso saber quanto tempo está dormindo, eu preciso saber quanto tempo demora para pegar no sono, se tem muitos despertares, eu preciso saber se ronca, eu preciso saber se faz pausa respiratória, porque o sono tem tudo a ver com saúde neurológica. Então, principalmente, por exemplo, com esses 3 carros-chefes assim, da vida do neurologista, que é dor de cabeça, AVC e demência. Então, você tem que saber como é o sono. Eu não consigo tirar um paciente com enxaqueca crônica, trazer ele para episódica se eu não estou tratando o distúrbio do sono que ele pouco, tem. Né? Se ele dorme você pouco, tem uma insônia, se ele você tem dorme mal, uma apneia. ou às vezes ele tem alguma doença de via aérea superior, que seja, que acaba prejudicando, fragmenta o sono. Então, e cada vez mais eu acho que pra gente ter sucesso, o nosso corpo são várias coisas integradas. Então, cada vez mais para a gente ter sucesso na construção de saúde dos nossos pacientes, a gente precisa que as especialidades que elas estejam alinhadas, né? Então, é extremamente importante você dormir bem, ter um sono de qualidade para construir saúde e prevenir doenças neurológicas, em especial essas 3 doenças que eu citei. E uma outra coisa também, não menos importante, que é fundamental, eu falei dos 3 carros-chefes, né, mas não deixa de ser também um quarto, é a questão da epilepsia. A gente sabe que privação de sono é um fator de risco muito importante para escape convulsivo. Então, mais esse adendo. Saúde neurológica e boa qualidade de sono tem tudo a ver e são coisas que a gente não consegue dissociar. Sim, concordo com você. E eu vejo que você pratica isso muito, né? E é o que eu falo, você pratica isso com seus pacientes e eu vejo a sua preocupação em praticar com você, com seu filho novinho, com sua família, né? Eu acho que é isso, saúde é uma construção. Exatamente. Nós entramos, é o que eu sempre estou dizendo, nós entramos numa fase de medicina que é uma medicina hoje muito mais preventiva. Acho que eu digo, não é para todo mundo às vezes, porque... Quer dizer, talvez seja para todo mundo sim, mas é mais complexo para alguns níveis da população, porque às vezes tem outros fatores envolvidos, sociais, econômicos e culturais, mas acho que a gente tem que caminhar para isso. E a gente dá o exemplo disso. Né? Eu vejo muito isso em você. Da mesma forma que eu prezo muito por isso, a gente dá esse exemplo. É aquilo que eu sempre digo. Cara, você fala para o seu paciente parar de fumar, mas você está fumando? Mas eu estou fumando esporadicamente? Cara, não combina. Não combina, não condiz. Não combina. Né? E uma outra questão que você falou assim, até da parte mais social, assim, às vezes eu tenho pacientes que falam assim, ai, doutora, mas para mim fica complicado um personal, fica complicado e tal. E às vezes eu falo, olha, caminhar é de graça. Então, as pessoas sempre terceirizam, né? Terceiriza, né? Eu não vou conseguir. Nutricionista, vai ficar complicado agora. Arroz, feijão, carne, salada e legumes, né? A gente, óbvio que nada substitui um especialista, sem né? dúvida, vai potencializar mas se você coisa. não consegue naquele momento, se você não pode, faz o básico, né? Então, ingesta de líquido adequada, né? Então, eu brinco hoje assim, as pessoas não bebem mais água, né? Eu brinco assim, as pessoas não respiram bem mais hoje, porque a respiração, o cara está tão ansioso porque a respiração está encurtada, o cara não consegue fazer fluxo adequado. E você pensar assim, hoje eu tenho uma garrafa de 1 litro, comprei uma garrafa de 1 litro e 200 para tomar uma por turno. E é difícil você tomar 2,5 litros de água, dependendo, por exemplo, a gente que fica muito em consultório, é difícil. Você tem que se policiar para tomar. Porque senão você toma 1 litro de água por dia ali ou menos e fica por isso. E aí no final do dia você tá, puxando para neurologia, você tá
cansado, não consegue... Aumenta o risco de dor de cabeça? Não aumenta? Aumenta, totalmente. O mau humor, né? O humor, não consegue prestar atenção, não consegue render. Por falta de água, às vezes, Por né? falta de água. Por falta de água. É. Você não consegue se concentrar. Então, eu acho que o caminho é esse. Prevenção e... enfim, eu não consegui fazer essa prevenção em algum momento da minha vida. A gente começa da onde a gente consegue. Nunca é tarde para E com o que tem. Trabalhe com o que tem, né? Com o que tem, com as possibilidades que você tem, com os recursos que você tem. Exato. Né? E sempre dá para fazer. Sempre dá para fazer alguma coisa. Então, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que levar essa informação e trazer essa responsabilidade para o paciente, porque a gente vem de uma geração que deseja as coisas prontas, deseja um comprimido. Isso. Que é o fácil, né? É a pílula mágica, infelizmente. Mas ela não existe. Ele quer ficar rico sem trabalhar. Exatamente. Ele quer ficar com saúde sem buscar esforçar. saúde. Exato. Né? E culpar a genética, né? Então... Culpar a genética ou culpar a vida, né? Culpar a genética. Então, ou, por exemplo, às vezes eu vejo, voltando a falar de saúde mental, que não tem como você dissociar da neurologia, né? Então, o paciente fala assim, mas eu sou assim, meu pai é assim, meu irmão é assim, sempre foi o meu perfil, padrão, esse meu padrão de emocional, de ser mais explosivo, enfim, a gente é assim. E aí você tá vendo, né? O pai tá esquecido, o irmão teve AVC, e aí? É a vida que, eu falo sempre isso, é a vida que você quer para você. Nós somos a primeira geração que a gente está tendo consciência de padrões emocionais e que a gente está tendo possibilidade de mudar isso. E isso é mutável também. Né? Da mesma forma que se muda uma saúde física, se muda uma saúde emocional também. Exatamente. E existem formas para tal. Né? Então buscar isso também eu acho que é fundamental. Show. Obrigado, Dani. Foi um prazer ter você aqui. Sempre solista aos nossos convites. Um bate-papo bem legal. Um prazer ter você conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi muito bom. Legal.